Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixe o like e compartilhe. Valeu! O anime começa em uma ilha deserta, no qual uma mulher saía de dentro de um barril. Aparentemente ela foi jogada lá por um tal de Salmon, e o vemos logo em seguida. Pelo que parece ela é uma princesa, e foi jogada lá para morrer, pois não conseguiria nem sequer usar sua magia, mas ela se diz ainda ser a mais forte do clã, e vai se virar nesse lugar. Passamos a ver a trajetória de Yoshino, o que parece uma pessoa comum que se dedica ao que faz. Durante sua trajetória vemos que ele é atacado por alguns valentões, e não consegue dar conta de 5 deles, mas se estivesse com seu amigo Mahiro, isso não seria nada, já que já sobreviveram a 15. Ele vai até o túmulo da família de Mahiro, e lá, ele encontra Yamamoto, uma mulher misteriosa que queria saber sobre Mahiro, só que ele não sabia de nada desde que ele havia desaparecido há um mês. De repente ela aponta uma arma para ele falando que isso é bem sério, e um mesmo garoto que se parecia muito com Mahiro havia aparecido em diferentes locais e em um deles havia salvado uma garota. Yoshino diz que não é do perfil dele, mas se essa pessoa lembrasse de Aika, ele provavelmente a salvaria. E quando Yamamoto questiona sobre ela, ele diz que está em frente ao túmulo dela nesse momento. Ela havia sido morta por alguém não identificado, e não haviam nem pistas e Mahiro só ficava cada vez mais revoltado com a situação, e prometeu que ia fazer justiça com as próprias mãos. Yamamoto o ameaça novamente, até que ele se distrai com uma borboleta que passa, mesmo nevando. De repente, inúmeras borboletas aparecem e distraem Yamamoto, e Yoshino aproveita a brecha para se defender, mas não dá muito certo. Quando ele ia ser provavelmente morto, algo atinge ela, um ser coberto por luz, era Mahiro. Ele nem sequer fala muito, só pergunta o necessário, mas ela se levanta e tenta atirar em Mahiro, que para a bala no ar com o que parece ser uma magia. Ela continua falando com ele, e pergunta se ele tem algum envolvimento com a síndrome do metal negro, até que ele se revolta e coloca ela para dormir de uma vez. Eles saem dali, até que Mahiro diz que a cidade já era, e já tinha começado a infestação da síndrome. Eles passam pela cidade e todos estavam daquele jeito, como metal. Mahiro começa a explicar sobre isso, que envolve magia. Uma família estava querendo despertar um poder que não era para ser despertado, e a síndrome do metal negro era só o começo, e ele diz que só há uma pessoa capaz de parar eles, a maga mais poderosa do mundo mortal, Kusaribe Akaze. Yoshino pergunta se ele é aprendiz de algum mago ou coisa assim, e ele fala que está ajudando Akaze diretamente, e mostra seu dispositivo de comunicação. Até que algo reverbera no mar, e Mahiro avisa para ela que está vindo do mar dessa vez, e vai até lá. No caminho, ele explica para Yoshino que encontrou essa boneca de madeira na beira do mar dentro de uma garrafa e com ela, um bilhete que perguntava se ele acreditava em magia, e um ritual para fazer. Com isso, ele entrou em contato com Akaze e eles fizeram um acordo. Ele queria usar a magia para achar o assassino de sua irmã e em troca ele a ajudaria. E do mar, finalmente surge o que Mahiro estava esperando, somente parte do que eles estavam tentando deter. O episódio começa com uma breve memória do passado de Aika e Yoshino, no qual ela promete beijá-lo ao menos uma vez, pois seria a primeira vez de ambos, mas não muito tempo depois vemos onde eles estão de fato. Mahiro explica que a família Kusaribe, a família de Akaze, estava invocando aquelas coisas, chamadas de frutas por todo o mundo para assumir suas verdadeiras formas. Mas agora era hora de ir para onde tudo começou. Eles estavam de volta à casa de Mahiro, e iam descobrir de uma vez por todas os rastros do assassino de Aika. Antes, eles precisavam de um talismã, um item com magia selada nele. Mahiro pega um deles, e Akaze realiza o ritual pelo comunicador, e ao fim dele, a magia se espalha por todo o salão, mas como foi tudo há um ano atrás, o processo ia demorar. Contudo, ele pede para que Yoshino vá para longe dessa cidade, ficar com sua namorada e seus pais, e ainda lhe entrega talismãs que o deixariam seguro da síndrome do metal negro. Ele vai, mas ainda pensando na promessa de Aika, e finalmente Mahiro vai conseguir a primeira informação sobre o assassino de sua irmã. No meio do caminho para fora da cidade, Yoshino recupera sua carteira dos valentões, mas é pego desprevenido por Yamamoto, que o estava espreitando há muito tempo. Ela pergunta sobre Akaze e o ameaça com sua arma, mas usando seu talismã, ele consegue se defender e correr dali. Ele se esconde na escola, mas ela continua o perseguindo. Indo ao seu próximo destino, Mahiro é interceptado por um homem que se revela um mago. Ele estava com Samon, o homem que aprisionou Akaze. Ele era Kusaribe Natsumura, um guerreiro bem poderoso, mas Mahiro não ligava muito para isso.
Yamamoto libera um gás fazendo com que Yoshino suba ao terraço, mas ele já estava preparado. Ele se aproxima dela enquanto a interroga, mas ela consegue desarmá-lo. Só que isso fazia parte dos planos, e ele usa a magia do talismã para levar os dois para fora do prédio, e quase morrer na queda, mas ambos caem ilesos. Depois do susto, ele tenta fazer um trato com ela, e revela que sua namorada morreu um ano atrás, exatamente como Aika, pois era ela, e diferente de Mahiro, ele não pretendia vingá-la, pois atitudes irracionais continuam sendo irracionais independentemente. Mahiro percebeu que o inimigo era muito forte, e recuou. Se escondendo, ele é surpreendido por Yoshino, mas o inimigo ainda estava à espreita. Eles são vistos, mas fogem mesmo assim, e Mahiro se prepara para a segunda tentativa, mesmo com Akaze falando que era uma péssima ideia. Ele deixa o comunicador com Yoshino e pede para que Akaze ensine um pouco de magia para ele, e enquanto isso, Mahiro e Natsumura começam mais um combate. Akaze diz que ele está sob graves apuros, e Yoshino quer lhe ajudar, mas Akaze diz que é uma péssima ideia ir diretamente ao combate, mesmo que o inimigo só tenha magias defensivas, há um limite para tudo, e um humano normal não consegue sobreviver a isso sem uma magia. Ela fala sobre a árvore do Gênesis, o meio pelo qual o clã Kusaribe consegue seu poder, e para invocá-lo, são necessários avós e frutos como aquele que surgiu na praia. Yoshino percebe que a magia desse clã exige pessoas, civilização, e naquela cidade havia muito, por isso Natsumura era tão perigoso. Mahiro ainda estava tentando lutar, mas ficava cada vez mais difícil e Yoshino chega tarde demais, pois eles já não estão mais lá. Mahiro estava com poucos talismãs sobrando, e estava cada vez mais perto da morte, mas ele não era homem de morrer facilmente assim. Yamamoto estava sendo informada de que a cidade entraria em estado de quarentena e as entradas vias de acesso seriam bombardeadas por causa da síndrome do metal negro. Yoshino vê isso, mas segue seu caminho até o encontro de Mahiro. Ele estava sem saída, mas consegue causar uma explosão no inimigo, porém ele sai ileso. Quando o inimigo ia finalizar aquilo, Yoshino consegue curar Mahiro com seu talismã e distrair Natsumura para ambos correrem dali. Eles conseguem sair pelo túnel, e quando Natsumura estava passando, um dos helicópteros o bombardeia. Ele estava vivo, mas ambos os meninos conseguiram escapar. Em um momento quando finalmente estavam seguros, ambos conversavam, e Mahiro revela que o assassino de Aika é um dos integrantes do clã Kusaribe, sem sombra de dúvidas, e isso poderia ser tanto coincidência, quanto destino. Na cidade seguinte, tudo parecia bem tranquilo, até mais uma das borboletas surgir no céu. Uma fruta estava prestes a aparecer ali, e Yoshino até tenta avisar os civis da síndrome, mas ninguém acredita nela, pois o governo está encobrindo tudo. O chão começa a se abrir e a fruta surge, e as pessoas são metalizadas. Eles encontram uma casa e como Mahiro deduz que os donos estejam metalizados, ele já vai entrando e se acomodando de uma vez. Mahiro fica no banho muito tempo e Yoshino fazia janta. Nesse meio tempo, Akaze perguntou como ele e Mahiro se tornaram amigos, e ele falou que nem sempre foi assim, que Mahiro afastava todos à sua volta e Yoshino sempre tentou manter distância, mas uma coisa aconteceu para mudar isso. Foi na terceira série, Mahiro caminhava enquanto acontecia uma perseguição policial, e um acidente envolvendo a moto do assaltante aconteceu, deixando ele com alguns ossos quebrados. Depois disso, a notícia correu por toda a cidade, e o professor decidiu fazer uma visita a Mahiro com um dos alunos, e foi decidido com quem era o atarefado do dia, no caso, Yoshino. Eles chegam ao leito dele, que parecia já ter se recuperado bem, e o professor sai para pegar algo para ele beber. Sozinhos, Mahiro faz um pedido para Yoshino, mesmo ele insistindo que não queria ter que se envolver com Mahiro. Ele pede para que investigue o acidente e o assaltante, pois ele disse que o assaltante o atropelou de propósito. Ele estava determinado a investigar isso pois sabia que tinha sido planejado, o assaltante queria matá-lo. Ele pede isso para Yoshino somente porque os adultos não iam acreditar nele, e mesmo que Yoshino se negasse a isso, Mahiro fez com que o professor achasse que ele queria visitá-lo mais vezes. Nas próximas visitas, Yoshino levou os resultados de suas investigações para Mahiro, e viram que o assaltante tinha ligação com um homem que o pai de Mahiro havia demitido há pouco tempo atrás, o motorista que o levava e trazia da escola, e por isso sabia a rota que ele sempre fazia, e decidiu tirar a vida do filho do seu ex-patrão como vingança, e Mahiro conta tudo a seu pai. Mesmo depois disso tudo, ele diz a Akaze que eles não viraram amigos.
Ele foi designado para ser o cuidador de Mahiro, provavelmente por Yoshino ser mais controlado e centrado que ele, e o professor viu que isso poderia ser uma boa influência, e ele acabou indo muito longe para ser amigo de Mahiro, como disse Akaze. Na caminhada da madrugada, Akaze pergunta a Mahiro agora sobre a história, e ele diz que foi algo estúpido que uniu eles. Yoshino inventou que Mahiro havia sido atropelado para salvar um filhote, e que ele estava procurando um dono, que foi Yoshino, o que fez com que a turma começasse a gostar mais de Mahiro. Akaze pergunta o que mudaria se ele não tivesse o conhecido, e ele diz que se não fosse por Yoshino, ele não teria ido tão longe. No quinto episódio, enquanto os meninos chegavam ao seu próximo destino, Natsumura se encontrava com Samon e ambos conversavam sobre sua localização, onde a árvore surgiria, e que provavelmente Akaze já sabia onde eles estavam pelas pistas dadas pelas frutas do êxodo, mesmo ocultos, e que era só questão de tempo até os meninos encontrarem o lugar. Ela estava com tudo planejado e Simon estava de mãos atadas. Para arrumar toda essa história, aqui estão algumas explicações. Basicamente, a árvore do Gênesis cria e protege a lógica do mundo, enquanto a árvore do Êxodo serve e destrói a lógica. Numa luta entre as duas, Êxodo foi cortado em pedaços e selada, mas Gênesis saiu gravemente ferida e dormiu para se recuperar. O que o clã Kusaribe queria era conseguir os frutos necessários para acordar a Êxodos antes da Gênesis se recuperar, instaurando o caos e podendo usar a magia sem ter que se apoiar na lógica desse mundo. Pelo menos era isso que eles acreditavam, mas ninguém sabia da verdade. Eles estavam em um aquário, onde Akaze havia queimado um talismã, porém eles estavam sendo seguidos. Lá dentro, até os peixes estavam metalizados, o que fez Yoshino lembrar que como os aquários eram antes da síndrome, e teve uma memória com Aika no qual ela dizia que tudo acontecia por um motivo. Procurando pelo talismã, eles são abordados pelos magos, e um deles era Tetsuma. Akaze e Tetsuma começam a discutir, mas Mahiro fica de saco cheio e parte para cima, mas obviamente não dá nada certo e Yoshino tem que salvar ele de novo. Yoshino se lembra desse brinde do aquário, exatamente igual ao que Aika um dia lhe deu, mas provavelmente era só uma coincidência. Depois de um tempo, Mahiro bola um plano e Yoshino seria a isca. Ele consegue atrair os magos e entrar em uma sala pequena no qual Mahiro inunda com a água do aquário e os ameaça com um cabo de energia. Eles os deixam ir, porque não fazia diferença fazer nada além de fugirem. O próximo destino era um integrante do clã Kusaribe que estava em uma situação incomum, e estava com um talismã especial. Eles chegam à casa de Junichiro, o portador do talismã. Ele os entrega sem falar muita coisa, mas eles percebem que ele estava fazendo preces para alguém, e esse alguém era Akaze, que ele acreditava estar morta, pois Samon está dizendo a todos que a princesa morreu dentro de um barril. Aparentemente Junichiro foi chamado por Samon e ele pessoalmente disse que matou a princesa e ainda lhe mostrou seu corpo, que ele acreditou ser de Akaze. Eles levam o talismã e saem dali para pegar a estrada, mas no meio da conversa mais borboletas aparecem e o chão começa a se abrir. A fruta do êxodo surge, e Junichiro é abordado por alguém. As coisas no ônibus também não iam bem, mas eles ignoram tudo isso e têm a permissão de Akaze para ir até onde Samon está. Natsumura aparece para tentar convencer Junichiro, que obviamente ainda diz que está do lado de Akaze na história, e teria que ser obrigado à força, mas Natsumura não sabia das capacidades de Junichiro e ele é facilmente derrubado. Ele pensa a respeito, e sabe que de qualquer maneira, as verdadeiras grandes ameaças eram Akaze e a árvore Gênesis. O ônibus para de funcionar, e agora eles têm que bater perna. Se aquecendo por perto, Mahiro percebe que Yoshino está mandando mensagem para alguém, e ele pergunta se é para sua namorada, que confirma, ainda fingindo ter uma. Mahiro diz que ouviu um rumor uma vez de que Aika tinha um namorado, e ainda viu comprar chocolates no Dia dos Namorados uma vez, mas ele não desconfia de Yoshino. Eles são cercados, e Mahiro dá uma olhadinha no talismã antes do ataque, mas eles não têm muito tempo. Eles são atacados e detidos facilmente. Na verdade, isso fazia parte do trato de Yoshino e Yamamoto, e ele não se sentia culpado por fazer isso, pois escondia algo muito maior dele. Mahiro acorda e vai correndo procurar por Yoshino, mas ele já estava em um lugar distante conhecendo alguém que Yamamoto gostaria de lhe apresentar. Ayakawa Takumi é o diretor assistente da Força Contramedida da Síndrome do Metal Negro, que era parente de um dos amigos do clã Kusaribe, e criou essa força secreta para combater os incidentes. Todavia, Yamamoto lhe entrega algumas granadas que Yoshino pediu, e ele entrega alguns talismãs em troca. Enquanto o diretor lhe explicava o plano de ataque à base de Samon, eles são interrompidos pela chegada de Mahiro, e mesmo com os soldados atirando de volta, ele consegue derrubar a maioria deles,
e eles são forçados a recuar com Yoshino, mas Mahiro usa o Kanan mesmo assim, e Yoshino é obrigado a forjar uma fuga do sequestro para não haver suspeitas. E depois de recuperar o talismã e o comunicador, eles partem rumo ao caminho principal novamente. Na hora de dormir no abrigo improvisado, Yoshino lembra de como foi seu primeiro beijo com Aika. Ela já estava pensando na ideia há um tempo, e disse que queria escolher o local com carinho e sugeriu a casa de veraneio da sua família. Porém, nesse mesmo dia Mahiro havia chamado ele para se encontrar com mais duas garotas, e o motivo já é meio óbvio. Mahiro queria uma cobertura e em troca trouxe uma amiga pro Yoshino, mas não acabou em nada pois ambos entraram em uma competição de lançar dardos. Ao voltar para casa, Mahiro não desconfiava de nada, mas Aika continuava a fingir que odiava Yoshino. Eles começam a se lembrar do dia na casa de veraneio, no qual até passou pela cabeça de Yoshino que Mahiro poderia ficar com Aika no lugar dele, já que não são irmãos biológicos. À noite, Yoshino e Aika se encontraram escondidos, mas foram interrompidos por Mahiro os convidando para jogar cartas. Na manhã seguinte, eles se encontram novamente, mas não era uma boa ideia fazer aquilo ali, e ele acorda com Mahiro apontando a arma talismã. Estava na hora de partir, e eles seguem seu caminho. Os exércitos estavam prontos para atacar Samon, e eles tinham que aproveitar essa oportunidade, porque agora era a hora de achar o assassino de Aika. Às exatas 16 horas o ataque começou, e todo o poder de fogo do exército estava concentrado em derrubar a barreira mágica da árvore do êxodo e com isso tudo acontecendo, eles conseguem entrar na barreira. E então, eles finalmente o encontram, Samon. Akaze fala que já é um checkmate, pois Mahiro tinha um talismã com toda a extensão de seu poder, e se usasse, ele perderia completamente o controle sobre a barreira e a árvore, mas Samon não temia isso. Ele explica que todas as mortes pela síndrome do metal negro foram causadas pela árvore do Gênesis impedindo a volta da Êxodos. Esse mundo foi criado enquanto a Gênesis dormia, de uma forma errada e quando ela acordar, a Gênesis irá reconstruir o mundo da maneira certa, e para isso, o mundo atual será destruído. Só que Akaze não acha isso, ela pensa que a Gênesis irá somente consertar o mundo, mas o clã Kusaribi já havia decidido. Mahiro não ligava para nada disso, não era a primeira vez que ele ouvia os dois lados da história, ele só queria se vingar e nada mais, por isso Samon estava em apuros. Ele só queria que Akaze fosse trazida de volta para ele encontrar o assassino de sua irmã, mesmo que isso significasse a destruição do mundo. Porém, Samon ainda tinha seu trunfo final. Ele diz que a princesa não pode realizar seu desejo, pois já estava morta, e mostra seu esqueleto, o mesmo que Junichiro confirmou ser dela, o que havia sido buscado na praia, mas ela achava impossível porque estava falando com ele nesse momento, até que ele pergunta em que ano eles estão de acordo com o calendário cristão, pois ela disse que estava somente há 4 meses naquela ilha, porém o ano que ela diz, bate com 2 anos atrás. Samon a aprisionou na ilha com uma magia de tempo, ou seja, ela estava presa 2 anos antes, e eles sempre estariam 2 anos no futuro. Ela estava presa em uma jaula do tempo, quem a havia perdido nesse ponto era ela. Enquanto tudo isso acontecia, o exército estava sendo contra-atacado por Natsumura que estava causando grandes problemas eliminando inúmeras tropas. Era o fim para a princesa, mas não para Mahiro, que ainda tinha seu objetivo e uma arma em mãos. Ele diz que não liga nem um pouco para a destruição do mundo, e tenta fazer um acordo simples com Samon, a mesma coisa que ele pediu para Akaze, ou ele atiraria ali mesmo e despertaria Êxodos. Ele diz que é um pedido aceitável, mas ao ouvir que o assassino é um dos Kusaribi, ele hesita, mas era para conseguir o talismã, um preço justo, e fala que vai achar o assassino. Yoshino vai até o comunicador e começa a falar com Akaze, mas já estava tudo perdido para ela. Ela até tenta citar Hamlet como Yoshino e Mahiro fizeram tantas vezes, mas ela não conseguia pensar em nada, mas isso fez Yoshino lembrar de uma história contada por Aika, uma história de vingança com um final feliz, com um mago e uma ilha, a tempestade. Por Aika, ele ia fazer aquilo, mudar o destino, fazer com que aquela história não fosse sangrenta. Ele usa as granadas dadas por Yamamoto para combater Mahiro e pegar o talismã, e até Samon entra no meio da briga, mas Mahiro não o deixa machucar Yoshino, que estava no controle agora. E no campo de batalha, Yamamoto foi pessoalmente cuidar de Natsumura. Todos questionam o que ele queria, e ele diz que não valia a pena abandonar tudo pela vingança, até mesmo Akaze. Ele diz que tem um jeito de salvar a princesa e ainda assim se vingar. Ele fala que não liga, pois ele já estava prestes a descobrir quem era o assassino de Aika, só que Yoshino faz uma contraproposta, que se ajudasse ele, ele contaria quem era o namorado de Aika. Ele topa,
e Samon não iria perder nada se Yoshino estivesse errado, e era uma boa tarefa para passar o tempo enquanto ele encontrava o assassino. Toda a vida na Terra, a salvação dela, tinha sido toda colocada de lado por uma simples mulher, seu irmão, e seu namorado. Yoshino começa a falar sua teoria. A árvore do Gênesis estava ao lado de Akaze, a ajudando em todos os momentos até agora. Não acontecem coincidências como Mahiro encontrar a mensagem na garrafa, e Samon sabia que alguém viria em nome de Akaze e que conseguiria entrar em contato com eles pelo tempo, ou seja, nem Samon tinha certeza de sua vitória. Akaze podia sim ser tirada da jaula do tempo, mas Samon estava tentando fazer com que eles pensassem que isso é impossível. Yamamoto começa seu combate contra Natsumura, e o exército estava esperando a brecha certa. Era exatamente isso que ele planejava, fazer com que a princesa se desesperasse. A lógica se tornasse o que ele queria, mas ela sempre estaria ao lado de Akaze, e agora seu plano foi descoberto. Mesmo assim, ele mantém sua pose e fala que ele tem até pontos válidos, mas ele pergunta como Yoshino vai fazer para recuperar Akaze da jaula do tempo. Samon havia virado todas as ideias a favor dele novamente, e estava prestes a convencer Mahiro, pois Yoshino, um moleque que mal sabia magia, não poderia descobrir a verdadeira forma de quebrar a jaula, é o que Samon pensava. A jaula era uma ilusão, e quando Yoshino diz isso, Samon ficou completamente chocado. Ela foi, na verdade, posta para dormir 2 anos e depois jogada na ilha. Ela só estava contando o tempo em que esteve acordada. Era uma prisão psicológica, não física. E o esqueleto era fácil de explicar, era somente magia ali. Depois de ouvir isso tudo, Mahiro arrisca dizer que se ele atirasse, seria obrigado a trazer Akaze de volta, e Samon entra em pânico. A vitória tinha escapado de suas mãos. Enquanto isso, Yamamoto estava conseguindo atrasar Natsumura e a barreira estava prestes a cair, e até o ritual para renascer a Êxodos tinha que ser acelerado. Samon tinha um último jeito de provar que havia sim uma diferença no tempo: o barril. Aquele barril foi o mesmo que ele trouxe junto dos ossos de Akaze, e estava lá na ilha. Ou seja, qualquer coisa que ela fizesse no barril ia afetar no presente, e eles poderiam ver ali mesmo. E então, Yoshino pede para que ela escreva uma palavra no barril, mas sussurra para que ninguém ouça, e a palavra realmente estava lá escrita no barril. Yamamoto havia sido derrotada depois de muito custo, mas ela não era o maior dos problemas. Junichiro surge no campo de batalha trazendo um lanchinho. Akaze, mesmo assim, diz que ainda há esperanças, como sua voz atravessa o tempo, poderia ter um jeito do seu corpo fazer o mesmo. Samon caiu no jogo de Yoshino, era exatamente o que ele queria, acabar com todas as suas esperanças. Mas ainda assim, Mahiro diz que se o assassino de Aika fosse encontrado antes deles descobrirem como trazer Akaze de volta, ele iria para o lado de Samon, mas até ele estava determinado a salvar Akaze agora. Para fazer o comunicador, ela disse que teve de usar objetos iguais, que existam nos 2 lugares e com partes do corpo da portadora da magia. No caso do comunicador, havia seu sangue. E eles tinham exatamente o necessário para trazer seu corpo de volta, seu esqueleto. Junichiro só dá uma guinha para Yamamoto e fala que vai resolver isso tudo a partir de agora. Ele não era um mago, mas era especialista em acabar com eles. Matsumura sabia disso, que se enfrentasse ele, iria cair sem energias, e tenta fugir, mas Junichiro não deixa. Eles arrumam um jeito, restituir o corpo de Akaze nos ossos que estão diante deles e deixar os seus na ilha, porém ela precisaria de uma grande oferenda para fazer isso, mas ela estava em uma ilha deserta. Mas Samon interrompe o raciocínio para tentar fazer com que Yoshino lhe ouça. A barreira estava começando a ceder, porém uma fruta surge, e todos começam a ser metalizados. Samon começa mais um discurso, dizendo que a árvore do Gênesis, a lógica que está ao lado de Akaze, matou a irmã de Mahiro somente para que esse momento acontecesse. A morte dela foi muito oportuna para Akaze, e ele estava quase convencendo Mahiro. A luta lá fora havia acabado, pois os exércitos não conseguiriam mais nada sem homens, e agora o destino de tudo estava nas mãos de Yoshino e Mahiro. Yoshino começa a dizer que na verdade, a morte dela foi para reviver a árvore do Êxodo, pois se eles não tivessem colocado Akaze na ilha desde o início, nada disso teria acontecido. Mesmo que essas palavras não pudessem convencer Mahiro, era o suficiente para ganhar tempo e Akaze procurar pela oferenda que a faria usar sua magia para sair dali. Samon diz que não poderia ter sido um Kusaribe que matou o Aika, pois eles são punidos por matar, e isso é confirmado por Junichiro lá fora, que disse que eles obedecem à lógica, e matar outros com suas próprias mãos os faria perder sua magia para sempre.
Mas depois de todo esse tempo, as investigações terminaram, e eles descobriram quem era o assassino. Enquanto um tentava provar que o assassino não poderia ter sido um Kuzaribe, a outra insistia que era, e Akaze continuava procurando pela oferenda escondida na ilha. Mahiro estava só se lembrando de Aika nesse meio tempo, até que Samon recebe a notícia das investigações, e Mahiro diz que se o encontrasse, ele também teria seus motivos para acabar com a árvore do Gênesis. Mas na verdade, não havia ninguém do clã que tinha fugido da lógica, o assassino não era do clã. Com isso, Akaze diz que só tinha uma pessoa capaz de escapar das redes mágicas da lógica, assim como ela era a princesa do Gênesis, havia um mago para o outro lado, um mago do Exodus. Poderia sim haver um mago do Exodus, e se ele fosse o assassino, a teoria de que a Gênesis matou Aika somente para salvar Akaze poderia ser completamente descartada. O encontro de Akaze e Mahiro não foi uma coincidência do destino, foi uma oportunidade. Ou seja, todos que participaram da ressurreição da Exodus eram culpados pela morte de Aika, inclusive Samon, que estava na mira de Mahiro. A árvore do Gênesis estava despertando, mas essa dúvida ainda pairava sobre eles. A culpada pela morte de Aika podia ser tanto a Gênesis quanto a Exodus, e o tempo que lhes restava era o tempo que Akaze levaria para achar a oferenda, ou para a Exodus se levantar novamente. Ela não conseguia achar a oferenda escondida de jeito nenhum, quando um míssil cai na praia, obviamente obra da Gênesis para ajudar Akaze, o que significava que a culpada pela morte de Aika poderia ter sido ela sim, mas agora a preocupação era voltar para o presente. Ela realiza o ritual, e finalmente estava de volta, agora na presença deles. Ela olha para os rostos de Mahiro e Yoshino pela primeira vez, e ordena que Samon a obedeça, e diz que mesmo que a Gênesis estivesse por trás da morte de Aika, ela traria o assassino até ele, e ele se convence, mas no momento em que ele ia perguntar sobre o namorado de Aika para Yoshino, um grande tremor começa. A própria árvore do Gênesis estava começando um ataque contra eles, e a árvore do Êxodo ia sair para retalhar. Gênesis começa a ser contra-atacada, mas ela continua o ataque. A Gênesis estava mais poderosa pois estava surgindo no mundo todo. Akaze pega o talismã e diz que vai tentar acalmar a briga entre as árvores, porém Yoshino é atingido, e Mahiro é também logo após. No campo lá fora, Natsumura e Yamamoto tentavam sobreviver, e Junichiro havia sumido. Eles tinham sido eliminados como se não fossem mais úteis, mas Akaze estava fazendo de tudo para curar Yoshino e Samon ia ficar responsável por curar Mahiro. Gênesis era indecifrável, e isso era apenas o começo.